Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Beatriz. Carolina. Olá, pessoal. Vocês estão conseguindo me ver bem? Como é que está o áudio aí para vocês? Estão conseguindo me ver bem? Ah, que bom. Obrigado, Beatriz. Oi, Cidinha. Boa noite. Que bom você aqui conosco. Vou convidar aqui o nosso ilustre convidado para hoje. Boa Doutor noite, Vinícius, boa noite. tudo bem? Me ouve bem? Tô te ouvindo bem, tô te vendo bem, tá me Rapaz, ouvindo eu não estou também? conseguindo te ouvir bem. Acho que é algum probleminha aqui do meu celular aqui. Deixa eu arrumar rapidinho. Tá E me ouvindo? agora? Você tá me ouvindo? Acho que eu vou tirar esse microfone aqui. Aí, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tá, tô te ouvindo também. A sua internet, eu acho que ela tá dando uma travadinha, mas legal, dá pra gente conduzir aqui. Ah, legal. Pessoal, pedir pro pessoal só comentar aí embaixo se eles estão nos ouvindo bem. Pessoal, vai mandando nos comentários aí se o som tá saindo legal, a imagem tá legal também. Vai mandando aí. Bruno, é um prazer, tá, falar contigo. Obrigado aí, o Parques Online pelo convite. Vamos entregar bastante conteúdo para quem está nos assistindo aí, falar de assuntos que realmente agregam, né? E obrigado aí, tá? Um prazer te conhecer. Imagina, doutor. O prazer é nosso, uma alegria, uma honra. E eu gostaria de iniciar, primeiro, assim, me apresentar, tanto para o senhor quanto para muitos que nos acompanham, que talvez ainda não me conhecem. Meu nome é Bruno, eu moro aqui no interior do Tocantins, tenho 34 anos e fui diagnosticado recentemente agora com Parkinson aos dia 19 de fevereiro. Uma data que a gente nunca esquece, né? Pode vir Alzheimer, pode vir o que for, essa data a gente sempre lembra dela. E, na verdade, os meus sintomas iniciaram ali por volta dos 32 anos. Eu vinha sentindo e agora que manifestou mais forte, que eu procurei o atendimento médico e fui diagnosticado. E aí eu gostaria também que o senhor pudesse, assim, se apresentar também para muitos, talvez, que ainda não ouviram falar bem do senhor. E também gostaria que o senhor desse uma palhinha, assim, falasse um pouco sobre como é o desenvolvimento do trabalho do senhor, como é a área de atuação, como que o senhor desenvolve o seu trabalho. Legal. Bom, pessoal, boa noite. Primeiramente, boa noite. É um prazer falar com vocês, um prazer falar com você, Bruno. A todos que estão aí nos acompanhando. E meu nome é Vinícius Campos, tá? Eu sou daqui de Apucarana. Eu trabalho com a neurociência, a programação neurolinguística, a hipnose clínica desde 2014. E desde 2014 a gente vem trabalhando com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, trazendo paz mental e emocional para os seres humanos, enfim, né? Trabalhando de fato o nosso cérebro.
o nosso sistema nervoso que nos comanda, e é isso que a gente vai falar um pouco assim de forma muito profunda. Mas assim, Bruno, eu já queria trazer o seu caso, né, para a gente começar esse bate-papo, esse diálogo. Como que foi para você receber esse diagnóstico? O que passou pela sua mente, né? Legal, doutor, legal. Bom, num primeiro momento, assim, principalmente no último semestre do ano passado, eu sofri muito com os sintomas. Eu tinha muita rigidez na mão esquerda, ela praticamente não abria. E a minha mobilidade, certas tarefas simples, levantar uma camisa, colocar a mão em cima da mesa, certas coisas já estavam se tornando bem difíceis. E quando veio o diagnóstico, eu vinha meio que pesquisando um pouco a respeito, desconfiava que pudesse ser a doença de Parkinson. E o diagnóstico, na verdade, assim, no primeiro momento, ele não me causou tanto impacto, porque eu já meio que previa que seria isso. Aí depois eu tive um certo alívio. Senti um alívio depois que comecei a tomar a medicação, comecei a melhorar. Aí eu, nossa, bacana, que bom. Eu tinha certas expectativas muito horrorosas assim sobre a doença, né? Sobre o que eu pesquisava e o contato que eu tinha com as pesquisas, com os livros, internet. E agora, nesse momento, eu vivo com uma fase assim, eu me sinto um pouco suspenso da vida, vamos dizer assim, sabe? É algo novo, é como se eu vivesse um luto do que eu era e recomeçando, reabrindo, partindo uma nova vida daqui em diante. Então, eu me sinto um pouco ainda assim, meio flutuando, sem saber exatamente como que vai ser, como que vai se dar, como que se vai progredir, quais são as minhas incapacidades. Então, no primeiro momento eu tive alívio. Agora, nesse segundo momento, eu já estou um pouco mais suspenso, assim, um pouco preocupado também. A gente fica um pouco amedrontado. Como é que será a vida? O que eu fazia, não posso fazer mais, não dou conta mais do jeito que era. Tenho que tomar medicamento diariamente, várias vezes ao dia, e com a tendência, a perspectiva de aumentar. Então, todas essas dúvidas geram um pouco, assim, de uma sensação meio de anestesia da vida da gente. Entendi. E na verdade, assim, por que que eu estou te perguntando isso, tá? Porque justamente para a gente falar quais são os benefícios, onde a hipnose atua. Porque a hipnose atua exatamente nesse momento que você está vivendo, né? De trazer um controle emocional. Quando nós falamos de doenças que atacam tecidos, células, essas doenças elas são irreversíveis para a hipnose clínica. Só que o que a gente trata? A gente tem um tratamento paliativo, que é fazer o quê? Esse momento que você vive é como se fosse uma pressão na sua cabeça, né? É como se você tivesse deixado um Bruno anterior e tivesse que reviver o novo Bruno. Tudo isso é muito novo para a tua mente e para o teu cérebro. E o que a hipnose clínica vem trazendo para você? Ela vem trazendo justamente essa paz mental e emocional. Então isso serve de base para a gente começar todo o nosso diálogo. Primeiro, vamos começar a conceituar o que é a hipnose de fato, né? Porque existem uns processos muito místicos em cima da hipnose, existe uma série de contextos que às vezes afasta muitas oportunidades que as pessoas têm de conhecer por ter visto na TV, enfim, né? Então, o que é a hipnose? Qual que é a definição de hipnose? A hipnose hoje, ela é atenção e concentração em modo seletivo. Ou seja, agora, quem está nos assistindo e você que está falando comigo, todos nós aqui estamos hipnotizados. Ou seja, a atenção de todo mundo está seletiva, está voltada a um único ponto. Então, a hipnose, ela acontece naquele momento que você procura o óculos com ele na cabeça, a chave com ela no bolso, o celular com ele na mão. Tá tudo ali, só que a sua mente, ela esquece, né? É como se você não visse tudo isso. Então, a hipnose já é um processo natural da nossa mente. Aquele dia que a gente se emociona com um filme, se emociona com uma novela, aquele dia que de repente cai sei lá, cai uma lata no terreno. De repente minha mente ela cria que tem um ladrão que vai invadir minha casa porque eu estou sozinha, né? Todo esse contexto já é hipnose acontecendo, só que a gente não sabe disso. Qual que é a definição que a gente muitas vezes tem de hipnose?
É aquela hipnose de palco, é aquilo que a gente vê na TV. Imita uma galinha, chupa um limão, não é? E é esse conceito que muitas pessoas entendem que é assim, é uma batalha de mente. Ele vai invadir minha mente, ele vai ter o controle sobre mim. E na verdade não existe nada disso, né? O que é a hipnose? A hipnose, hoje, a hipnose clínica é um processo terapêutico. Então, o que acontece? É um ambiente controlado, nós vamos trabalhar todos esses processos emocionais. Quando você vê aqueles processos de palco, de fato aquele existe, né? É... colei o dedo, colei o pé. A gente precisa entender o poder da nossa mente. À medida que eu quero e eu me permito aquilo, com a minha permissão, aquilo é possível. Não existe uma batalha de mente, né? Então a gente já vai desmistificando esse contexto. Um segundo ponto para a gente desmistificar é a relação com a religião. Hoje, a hipnose clínica, ela é ciência pura, né? Então a gente está falando de sinapses neurais, a gente está falando de neurotransmissores, a gente está falando de neurônios, a gente está falando de todo um sistema nervoso central. Então não tem relação nenhuma com religião. A gente também, dentro da hipnose clínica, não fere valores e crenças. Então não existe aquela possibilidade de você estar participando do processo da hipnose e alguém falar para você, olha, vai lá e rouba uma pessoa, né? Porque aquilo vai contra o seu valor. Simplesmente você está no controle. Você vai abrir os olhos e falar, poxa, isso aqui eu não quero fazer. Um outro ponto que a gente precisa desmistificar. Muitas vezes, até se você entrar no meu Instagram, o pessoal entrar no meu Instagram e ver os depoimentos, ou os destaques, você vai ver vídeos de eu fazendo hipnose. A ideia que você tem é que a pessoa ela foi para outro planeta, né? Que ela dormiu, que ela se desligou. Mas na verdade não, ela está com um estado alterado de consciência. Ela está se comunicando comigo, ela está falando, porque a base da terapia hoje ela é a comunicação. É a nossa comunicação. Por que eu estou pontuando tudo isso? Para a gente chegar exatamente onde nós queremos, que é o tratamento, né? Então, eu entendendo todo esse processo de desmistificar a hipnose, nós vamos para um segundo ponto. Hoje, a hipnose, como eu disse anteriormente, ela é ciência. No entanto, que ela está nos conselhos federais de psicologia, de medicina, de fisioterapia, de psicologia. Ela está regida como ferramenta terapêutica em todos esses conselhos. Ou seja, o Hospital das Clínicas, por exemplo, utiliza a hipnose clínica, né, para tratar os pacientes e assim por diante. Então, de fato, é um processo muito intenso e profundo. Visto dessa forma, desmistificando, entendendo o que é hipnose, a gente entra para um conceito mais científico. Por que funciona? Por que ela é rápida? Por que ela trabalha da forma com que trabalha? Hoje, a gente está trabalhando com as suas conexões neurais. Olha que complexo isso. Tudo que você experimenta na vida, tudo que você viu, ouviu e sentiu, está aí guardadinho, né? Você falou que está com 32, ô Bruno? 32 anos? 34. 34. 34. Ou seja, você tem 34 anos de história. Tudo que você viu, ouviu e sentiu está aí. Quando a gente fala da consciência e da subconsciência, ou da consciência e da inconsciência, como diz algumas literaturas, ou ID, ego e superego, na verdade é a mesma coisa para falar, coisas diferentes para falar da mesma coisa, né? Levando isso para o nosso cérebro, o que a gente está falando? A gente está falando de sistema límbico, a gente está falando de hipocampo, hipotálamo, a gente está falando de córtex pré-frontal, a gente está falando de todo esse sistema nervoso, né, que são os nossos processos. Quando a gente fala da subconsciência, a gente está falando de um sistema emocional, que é o quê? Que é tudo aquilo que você vivenciou e, como uma esponjinha, o teu cérebro reteve essa informação.
Então vamos imaginar você com 3 anos, né? Você com 2, 3 anos, você não tem consciência das coisas. Então o que que acontece? Você está modelando o ambiente, você está vendo, você está ouvindo, você definiu pessoas de autoridade para você. E nesse contexto todo, você está absorvendo essa informação. Essa informação ela é emocional, ela está entrando. Você está gravando, criando memória de longo prazo. Só que chega a determinado momento da sua vida que você cria essa consciência. Você fala, poxa, agora eu sei que pular de um prédio de 20 andares não é legal. Ah, agora eu sei que isso não é interessante. Ah, eu tenho que parar na faixa de pedestre para esperar os carros passarem. Então você começa a adquirir consciência. E aí isso começa a conflitar, porque muita coisa entrou naquela esponjinha que você nem imaginava quando você tinha 3 anos. Só que hoje você é maduro o suficiente para entender os seus resultados e dizer, caramba, isso aqui não está legal. Como que eu vou fazer isso? Ah, mas eu tento, não consigo. Ah, tentei abrir uma empresa, fali. Tentei abrir a segunda, fali. Tentei abrir a terceira. Aí você vê um ciclo de famílias inteiras falidas. E aí você fala, caramba, de onde está vindo isso? Aí entra a hipnose clínica, que é o que a gente chama de subconsciência. É tudo aquilo que aquele processo maior está repercutindo nos seus gatilhos emocionais, nos seus pensamentos, e está te levando a determinados resultados. Então, a gente começa a se encaminhar para esse resultado final, que é o tratamento paliativo, entendendo quem nós somos, o porquê da hipnose. Né? Então, a hipnose ela vai trabalhar em todo esse sistema emocional. Aí, quando você pega essa informação que você recebeu no dia do seu diagnóstico, e você falou muito bem, você pontuou muito bem a data. Olha só, você não esqueceu da data. Veja como isso é forte, né? Doutor, Que um data que ponto que o foi? senhor falou. Oi? Que data que foi? Foi dia 19 de fevereiro. Ficou marcado. É. E se eu perguntar para você, de repente, o que você almoçou 2 semanas atrás, talvez você não lembre. Não lembro. Né? Isso a gente está falando de um sistema límbico. Tudo que você grava pela emoção, tudo que você grava pela emoção, você grava no longo prazo. Por quê? Porque quando você vai dormir, existe a consolidação da memória. A gente chama isso de circuito de papéis, né? Ele passa por vários ciclos cerebrais ali, de 60 a 90 minutos. É como se isso ficasse ciclando na sua mente para gerar uma memória permanente. Então, quando você sofre um impacto emocional, se você não ressignifica, já vou explicar o que significa essa palavra, você vai dormir com aquela memória e aí você grava pela emoção. Hoje as imagens impactantes são muito mais fortes do que alguém falar, enfim, né? Tem pessoas que lembram daquele dedo que apontaram há anos atrás, daquele dia que alguém gritou, ou do diagnóstico que recebeu. Por quê? Porque isso ficou dentro desse processo emocional, que nós chamamos de subconsciência de uma forma metafórica, não é? Então, dentro desse princípio, o que a hipnose atua? Nessa ressignificação, ô Bruno. Perceba que no dia que você recebe o seu diagnóstico, dependendo da intensidade que eu te falo e da forma com que eu te falo, você vai receber de determinadas formas. Se existe uma pessoa com uma compaixão maior que vai te falar algumas palavras, a tua mente vai significar de um jeito. Mas se existe uma pessoa muito direta, dizendo coisas que às vezes nem sempre vai acontecer, a tua mente vai significar de outra forma. E isso é tão forte que o que acontece? À medida com que você definiu uma pessoa como autoridade naquele assunto, a tua mente não passa por um fator crítico. Então você começa a não criticar tanto. E aquilo vai para o sistema emocional. Se, por exemplo, eu receber uma pessoa e falar, ó, você tem 3 meses de vida, e aquela pessoa, como autoridade, olhou e falou, olha, o médico falou isso. O que é o médico? O médico é a autoridade. Então, o que acontece? Se ela acredita tão fortemente naquilo,
o fator crítico dela não está estabelecido. Aquilo vai para a subconsciência, vai para o sistema emocional. O sistema emocional vai haver a consolidação da memória. Consolidação da memória vai gerar uma memória de longo prazo. Aí a pessoa passa a sofrer com aquilo. Passando a sofrer com aquilo, muda todo o mecanismo neural. Porque você passa a ter diminuição de neurotransmissores, todos os neurotransmissores, o mapeamento cerebral começa a ser diferente. E aí você fica com baixa autoestima, baixa motivação, sem vontade para viver. Não é? Por quê? Porque a mente vai significando todo esse contexto. Qual que é o papel da hipnose clínica nesse momento? É trabalhar, dentro desse princípio, diretamente na causa, na raiz das emoções. Então, é de trabalhar e resgatar a inteligência emocional. O que seria inteligência emocional? Resgatar a autoestima, aquele processo doloroso que a pessoa está passando, resgatar aquele momento positivo, trazer ela para aquele momento presente, entende? Levando em consideração que nós estamos fazendo um processo paliativo. Não é? Então, principalmente quando você recebe um diagnóstico, até alguém comentou ali, ó, eu estou sem chão. Não é? Por quê? Porque, obviamente, recebeu aquele impacto emocional. E quando a gente recebe esse impacto emocional, acontece todo esse ciclo na nossa mente. Impactando em neurotransmissores, impactando em memória de longo prazo, que vai impactar na minha motivação, que vai impactar no meu comportamento, na minha fisiologia, e pode atenuar ainda mais o processo, né? Seja de dores, enfim. Então, justamente, levando em consideração tudo isso, a gente vem resgatando todo aquele contexto de você quanto ser humano, de forma positiva, de forma com que você enxergue o seu momento presente, porque daí é muito comum a gente dar o significado. Então, por exemplo, é como se eu não estivesse no momento presente, é igual você falou. Eu estou pensando a minha vida como vai ser lá no futuro, eu não consigo me manter no momento presente. Não é? Então, o processo da hipnose, a gente vem colocando você realmente nesse momento presente para que você foque nos seus resultados, aquilo que você espera para a sua vida, só que de uma forma assim, muito intensa e profunda. Né? Então isso realmente ajuda muito. Você já conhecia, Bruno, a hipnose clínica? Não, doutor, é a primeira vez que eu tenho contato com o senhor. Inclusive, é conforme o senhor falou mesmo. Aquela impressão que a gente tem é aquela impressão de palco, aquelas apresentações e tal. A gente não consegue enxergar essa ligação, esse link com essa parte psicológica, científica, onde há um trabalho estruturado, um trabalho lógico, que promove, que tenta melhorar assim, a saúde psíquica, intelectual e psicológica das pessoas, né, para o enfrentamento às situações como o senhor bem colocou. E teve um ponto que o senhor colocou aí que eu achei muito interessante também, é que essa questão do focar sobre um determinado ponto, a capacidade que você tem de centralizar o seu cérebro em determinada área, faz com que realmente você possa sentir maior ou menor grau daquilo que você está vivendo. Um exemplo, ano passado, por volta desse mês, em maio, eu lembro que eu estava com os sintomas bem aflorados já. Já tinha dificuldade em levantar um calção, vestir uma camisa, etc. Porém, como eu ainda não tinha essa perspectiva de que podia ser Parkinson, entre outras crenças que a gente agrega, né, com o conhecimento que a gente vai buscando na internet, entre outras fontes, eu praticamente não dava atenção, então era mínimo. Hoje, fisicamente, eu estou melhor do que naquele período. Mas como o meu psicológico hoje já está centrado na questão dos sintomas, eu sei que se trata do Parkinson, etc. e tal, então parece que eles se agigantam, eles crescem diante dessa visão. Então, realmente, essa questão do focar, outra coisa que o senhor falou também da esponja, que você vai retendo ao longo da vida, as informações que vêm, é muito importante também nesse momento de ressignificação que eu vejo. Porque você tem que lembrar que você é muito mais do que tudo isso que está acontecendo, do que um diagnóstico. Você tem que lembrar que você tem uma história pregressa, você tem uma vida, você tem conquistas, você tem vitórias, você tem, enfim, muitas coisas que não podem ser deixadas de lado em virtude de uma coisa menor.
não é mesmo? Sim, sim. Olha só, até uma pessoa comentou ali, eu não vi quem foi, diz, ó, meu primo conseguiu curar uma gagueira de anos com hipnose. Muito legal, muito legal. Porque, assim, hoje a hipnose, ela atua em várias áreas, né? Medos, traumas, fobia, gagueira, depressão, crise de pânico, ansiedade. E quando você traz esse movimento, eu sempre digo assim, eu preciso de duas coisas, que é querer e se permitir. Ah, Vinícius, mas será que eu consigo participar disso? Você me trazendo essas duas situações já está ótimo. Eu quero, realmente eu quero, e eu vou me permitir. Entende? Então isso vai ajudando de uma forma muito intensa. E tudo o que eu te expliquei são processos naturais nossos quanto ser humano. Por exemplo, pelos estudos, nós viemos de uma evolução do nosso cérebro. E por que a gente pensa tanto negativo? O que é a negatividade? A negatividade é uma proteção. É uma proteção. E o que é essa proteção? Essa proteção é para não te colocar em perigo. Só que a sua mente não sabe se aquilo é um perigo ou não. Assim como o medo, não é? O que ele vai te colocar? Por exemplo, você tem que fazer algo novo. Ah, não, não vai não, que isso não é interessante para você. O que está acontecendo? Está te afastando do perigo. Só que a sua mente não consegue entender se aquilo vai ser prejudicial para você ou não. Então, quando você passa a ter as ferramentas certas para trabalhar o teu cérebro, você começa a de fato ir em busca do teu desenvolvimento pessoal, independente da sua história, independente de onde você está. Porque o que acontece, Bruno? Quando nós nascemos, ninguém nos entregou o manual técnico do nosso cérebro, dizendo assim, olha, se acontecer uma fobia, faça tal coisa. Né? Ó, na página 3 está falando sobre ansiedade. Nós vamos aprendendo ao longo da vida de acordo com os resultados que nós vamos tendo. Poxa, hoje eu estou triste, a minha empresa não está evoluindo, então eu vou buscar ajuda. Só que quando a gente vai em busca dessa informação, por exemplo, da neurociência, da hipnose clínica e vários contextos profundos, você começa a entender. Então, é como se você estivesse entrando na minha empresa hoje e tem uma máquina gigantesca e eu coloco você lá e tem 3.000 botões e simplesmente eu não falo nada. Né? E aí você vai caçando o botão para fazer a máquina funcionar e você fica lá 6 horas e ela não funcionou ainda. Só que se eu vou lá e explico para você, o seu trabalho ele vai ser adiantado em anos. E a partir disso, você começa a criar o hábito, você começa a criar o estilo de vida, você começa a criar a expertise de mudar esse contexto. Então, quando você mergulha no autodesenvolvimento, que é uma das coisas para quem está nos assistindo, se você está passando por qualquer doença psicossomática, qualquer doença, vá em busca do autodesenvolvimento, vá em busca do autoconhecimento, vá em busca de terapia, vá em busca de psicoterapia. Porque quando a gente fala em terapia, quando a gente fala de mentoria, todos nós precisamos de alguém para fazer a gente enxergar o que a gente não está enxergando, para retirar a gente daquele mar de emoções que nós estamos mergulhados. Todos nós precisamos. Né? E em vista desse contexto, quando a gente pega as psicoterapias, pega a hipnose clínica, eu já tenho mais de 3.000 atendimentos, né? Mais de 6.000 horas. E o que acontece, Bruno? Todo mundo sai ressignificado em algum contexto. Por quê? Primeiro, porque quer e se permite, e que, em segundo momento, conseguem entender a situação que estão, né? Aonde eu estou e aonde eu quero ir. Independente do passado. O passado a gente olha para trás, entende ele, respeita ele, compreende ele, mas vamos olhar daqui para frente. O que eu posso fazer com o que eu tenho? O que eu posso fazer agora? Independente do Brasil, sei lá, do vizinho, do parente, não. Está em mim. E se está em mim, eu sempre digo, é o que eu posso fazer. O que está nas minhas mãos.
é justamente esse tratamento paliativo, o Bruno, que é o momento que você precisa agora, que é o momento de estabilizar a sua mente e falar, opa, peraí, vamos entender isso aqui, vamos compreender, vamos trazer a minha mente para o momento presente, vamos trazer essa questão positiva. E aí, automaticamente, por que a gente precisa de uma pessoa? Porque a gente sabe de tudo, Bruno. Se eu perguntar para cada um que está na live, todo mundo sabe o que precisa melhorar. E se eu der um papel, todo mundo vai escrever. O que é isso? Isso é a nossa consciência. Está aqui, no nosso córtex pré-frontal, na razão. Então eu sei que eu preciso melhorar, eu sei que eu preciso fazer isso, eu sei que eu preciso fazer aquilo. Só que existe um processo mais profundo, que metaforicamente nós chamamos de subconsciência, que é o quê? Todo aquele sistema límbico, todo aquele processo emocional, todos aqueles dedos que apontaram quando eu tinha 2 anos, aquele dia que eu fui pegar um copo d'água e derrubei e alguém falou, ah, moleque, você não presta para nada, quando eu tinha 1 ano e meio, quando eu tinha 2 anos, tudo isso reteve. Isso é o quê? É nosso sistema límbico. Então, a gente vive essa dualidade. Caramba, eu amanheço otimista, excitado, vai dar legal, vai funcionar, e de repente depois do almoço eu não sei porquê, eu estou triste. Ou de repente o contrário, eu amanheço triste, no fim da noite eu estou alegre. E eu também não sei porquê. Por quê? Porque isso vai disparando alguns gatilhos emocionais. E poxa, por que eu lembro de coisas, de anos? Por quê? Porque existiu a consolidação da memória, porque existe o hipotálamo, porque existe o hipocampo, todo um processo neural que foi trabalhado pela emoção. Então, quando a gente ressignifica... Pode falar, Bruno. Licença, só um instantinho. Eu acho que tem uma questão assim que é muito importante, é uma angústia, acho que compartilhada por grande parte, se não todos aqueles que obteve um diagnóstico de Parkinson, ou seja, uma doença crônica. Porque, assim, normalmente uma das experiências, das expectativas na qual a gente se agarra é na ideia de que aquilo vai passar. Assim, não, está acontecendo isso hoje. Eu tinha essa expectativa, essa visão, há 1 ano atrás, quando eu ainda não sabia do que se tratava. E a gente ficava pensando assim, não, é coluna, é alguma coisa assim, vai passar, vai resolver, vou voltar ao que era antes e tal. Quando você se depara com algo assim, que parece que vai te acompanhar de mãozinha dada para o resto da vida, é um pouco assustador. Eu acho que boa parte do pessoal que é recém-diagnosticado, ou que já tem até um certo tempo de diagnóstico também, seja ela Parkinson, esclerose múltipla, ou qualquer outra doença crônica, né, diabetes, enfim, se depara com essa situação dia a dia. É como se a cada dia você tivesse que se levantar para lutar contra o leão. Exatamente. E isso, lembra do ressignificar? O ressignificar, o que é? Na medida com que você recebe esse diagnóstico, recebe essa informação, a tua mente recebeu essa informação de acordo com a emoção que você está sentindo. Então, por exemplo, se você já está apreensivo, sabendo o que é, e você escuta de uma pessoa de autoridade, que é o médico, dizendo que, olha, você está com isso, a sua mente, pum, grava aquele significado. Gravou aquele significado, imagina que você vai dormir com aquilo. Você vai consolidar, ou seja, você está concretizando, você está criando uma crosta, entende? De que, eu sou assim agora, isso não vai dar certo, aquela coisa toda. Por isso que quanto mais cedo nós ressignificarmos esse contexto, ou seja, dar um novo sentido à informação que já está na sua mente de forma negativa, é primordial. A positiva dentro da hipnose clínica, ela sobressai. A positiva sempre sobressai. Ou seja, a gente começa a trabalhar com uma série de novas conexões sinápticas, né? E vários outros contextos. Então, é muito importante, obviamente, o acompanhamento de uma psicoterapia. Tá? Então, assim, até o pessoal que nos assiste, quem quiser acompanhar o meu perfil, sigam o meu perfil. Todos os dias eu coloco muito conteúdo sobre mente, cérebro e comportamento, que vai elevando o nível de consciência. Então, assim,
uma das coisas que eu posso dizer claramente para as pessoas que estão nos assistindo, é assim, o momento que vocês estão hoje, caso alguém esteja com um pensamento negativo, poxa, recebi um diagnóstico recente, tudo isso é uma fase. Tudo isso é uma fase. Tudo isso é uma fase, sem sombra de dúvidas. Desde que eu movimente, né, eu vou em busca dessa melhora. No sentido de compreender esse momento que eu estou passando, principalmente aceitar o momento que eu estou passando, entende? A aceitação, ela vem com a terapia. Às vezes a gente fala assim, tem que aceitar. Mas você falar é fácil. Não é fácil, porém é possível. Porém é possível. Né? Por quê? Porque à medida com que você busca um profissional, nós vamos auxiliar nesse contexto. É igual o perdão. Não existe terapia sem perdão. Né? E às vezes a pessoa ela não quer perdoar, e aquilo fica corroendo ela. Então, enquanto eu não soltar esse peso, enquanto eu não soltar esse passado, eu não consigo progredir, eu não consigo caminhar. Então, trazer essa aceitação para buscar uma solução é o primeiro passo, Bruno. Faz sentido para você? Para mim faz muito sentido, doutor, e eu vejo o seguinte, resumindo um ponto que o senhor colocou aí, que vai passar, eu acho assim, a doença ela não vai passar, mas o modo como você vai enxergar ela com o tempo, ela vai. E outra coisa, Exatamente. outro detalhe importante que eu vejo é o seguinte, o tanto que a nossa mente é complexa, é poderosa, e o modo como a gente pensa interfere muito na físico-químico dela. Porque, por exemplo, o Parkinson não é uma doença de hoje. Eu estou com 34 hoje, diagnosticado há 2, 3 meses, mas os sintomas motores apareceram há 2 e os não motores, ou seja, quando a doença de fato começou a existir, ela já tem uns 10 anos. Então não é de hoje. Por que eu vivi esse tempo todinho com um significado de vida e o diagnóstico chega e muda isso? Sendo que eu já tinha a doença. Eu posso considerar que eu já tinha Parkinson há muito tempo, não sabia, e por esse motivo o cérebro trabalhava de um modo. A partir do momento que eu recebi essa informação de que eu tenho a doença, que ela já está instalada há muito tempo, eu vou ter que trabalhar, ressignificar para ver, não, poxa, tem que lembrar, olha, não é de hoje que eu tenho Parkinson, eu já tinha um significado, por que perdê-lo agora? Não é isso? Exato. Então, assim, hoje você pode colher o resultado de acordo com aquilo que você acredita. Então, assim, se você acreditar que esse fundo aqui é azul e ficar querendo me convencer disso e discutir sobre isso, eu vou falar assim, Bruno, você está certo. Você está certo dentro daquilo que você acredita. E você, lá no final, vai colher esses resultados. Então, no final, lá, imagina você com 80 anos descobrindo que isso aqui não era azul, e você passou a vida inteira acreditando que isso era azul, não é? Então, a gente leva isso para aquele contexto daquelas pessoas que, eu sempre falo que é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou ser sempre assim. Tudo que eu estou falando para as pessoas não é motivacional, é científico. A gente está falando de genética, a gente está falando de epigenética. Uma das coisas muito fortes é que, através das células, da degeneração dos tecidos, enfim, essa doença existe. E ela está lá, assim como a esclerose, assim como o Alzheimer. Porém, o que acontece? Quando eu trabalho a epigenética, o que é a epigenética? A epigenética, ela diz assim, nós não somos reféns dos nossos genes. O que é isso? Vamos imaginar que eu tenha 2 irmãos gêmeos e um histórico de doença cardíaca na família. O primeiro irmão, ele fuma, ele só vai em churrasco, ele não faz atividade física, ele tem uma alimentação errada. E o segundo irmão, ele faz atividade física, ele se alimenta bem, ele lê livros, ele tem uma vida ativa. Quem que vai primeiro nesse contexto? Né? Levando em consideração a genética. É aquele irmão sedentário. O que acontece? Aquele outro irmão que ele começou a se movimentar, ele teve impactos do ambiente, ele teve impactos da alimentação, ou seja, aquelas células começam a se movimentar de forma diferente.
a ponto de também não se movimentarem, não reagirem. Ou seja, ele mudou todo esse contexto. Por isso que dentro da epigenética nós falamos, né? Não seja refém dos seus genes. Aquela história de, o filho é bravo porque o pai é bravo. Não, através do ambiente você consegue mudar tudo isso, né? Através do comportamento, enfim. Existe uma série de contextos. E isso a gente leva para esse contexto que a gente estava conversando. De, poxa, vai dar certo. Isso já deu certo. Você não vai, quando eu digo de aceitar, é justamente para se colocar no momento presente. Eu tenho o diagnóstico, eu estou com essa doença, porém, a diferença é o que você vai fazer com isso, né? E a forma com que você vai fazer, né? Doutor, e um aspecto importante que o senhor falou também, que eu concordo plenamente, é que aceitar não no sentido de se entregar, de deixar para lá, não, fui diagnosticado, agora eu vou sentar no sofá e, como dizia Raul Seixas, com a boca cheia de dentes, esperar a morte chegar. Eu acho que não é isso. Eu acho que, assim, aceitar nesse sentido positivo da palavra, digamos assim, seria você reconhecer que aquilo faz parte de você e, a partir da aceitação, você vem a adaptação. E depois da adaptação, no meu entendimento, vem a superação. Porque nós temos aquelas 5 fases da psiquiatra Kubler-Ross, que ela denota que você tem negação, raiva, depressão, negociação e a fase de aceitação. Que todo luto passa por essas fases, não necessariamente por ordem nesse sentido, né? Nesses 5 itens. E aí, depois da aceitação, eu venho com adaptação e superação. Então, eu acho assim, que o que o senhor falou, concordo plenamente com a parte da aceitação, não no sentido de se entregar, de deixar para lá, deixar correr, não, agora acabou minha vida, parou aqui, não tem mais sentido, já era, já foi, eu quero ver se reseta tudo, uma nova vida, onde é que tem um outro universo para eu ir, porque esse aqui já cansei. Eu acho que não é por aí, eu acho que você reconheceu que aquilo existe em você, que aquela limitação ela está presente, e tentar conviver bem com ela. É difícil, mas, como o senhor falou, não é impossível. A gente precisa fazer isso, porque de duas uma, ou a gente se adapta e supera, ou a gente acaba morrendo. Né? Então, como a gente não quer morrer, graças a Deus a gente não quer isso, a gente quer viver, então a gente tem que viver adaptando-se a dia, lutando para poder conseguir continuar. Exato, porque quando você aceita, você tem um gasto psíquico muito menor do que você ficar, poxa vida, e agora, o que eu vou fazer, como vai ser, por quê? Porque aí você está envolvendo todo o teu cérebro. Você está tendo esse gasto, você está trabalhando com neurotransmissores, você vai diminuir sua motivação, você começa a gerar um ciclo que vai, obviamente, te levando à depressão. Então, assim, por exemplo, quando eu falo em depressão, o que acontece? A depressão está muito ligada à ansiedade. Aquele dia que eu levanto com uma autoestima muito bacana, poxa, otimista, hoje vai ser legal. Esse otimismo vai levar a uma excitação. Essa excitação vai levar a sentimentos e a emoções. Essas emoções vão levar a outros contextos emocionais positivos. Só que aí, de repente, você se dá ali no meio com a ansiedade. Aí, conectei com a ansiedade, começa a vir o quê? A negação, o medo. Isso não é para mim, a minha vaidade diminui. E aí eu entro no quê? Numa crise de pânico, aí eu já não quero sair, eu tenho medo de tudo. Da crise de pânico, eu vou para onde? Eu vou para uma depressão. Então, por quê? Aceitar é entender esse momento antes de chegar a todo esse ciclo. A ponto de você não conseguir sair da cama, a ponto de você não escovar os dentes, né? Não ter motivação. E, obviamente, a psicoterapia, quanto mais rápida possível, melhor. Por quê? Porque ele vai te restabelecer. Quando eu digo do tratamento paliativo, é justamente isso. É para te restabelecer emocionalmente. É fazer você acordar, olhar para o sol e falar, poxa, hoje estou vivo, gratidão. Hoje eu vou gerar resultado é minha palavra. Né? E automaticamente você vai gerando esse ciclo. É entender o seu momento presente. Obviamente, quando nós falamos, Bruno, em desenvolvimento pessoal, a gente está falando, infelizmente, de 1, 2% da população que realmente entra nesse contexto de cabeça
para estudar e reestabelecer, não é? Mas é uma bandeira que eu levanto todos os dias e é por isso que eu falo, isso para mim é uma missão. Além do meu trabalho hoje, isso é uma missão. Hoje eu dou treinamentos, né? Tenho alunos aí pelo Brasil todo, trabalho com hipnose clínica também. Então, assim, é muito mais do que um trabalho, é uma missão. É uma missão de receber você lá no final e falar, poxa, Vinícius, caramba, obrigado, cara. Hoje, nessa live, se alguém comentar aqui, cara, aquele negócio que você falou virou minha chave. Eu já vi Já alguém comentaram comentando, aqui. eu vi alguém comentando aqui, ó, hoje meu dia vai ser diferente, entende? Isso. Isso é missão. É de fato você olhar para a tua vida, não entender isso como motivação, porque a motivação passa, é entender e falar, caramba, entendi o que o Vinícius falou, eu vou começar agora a colocar uma data, dia, mês e ano para os resultados que eu quero, os objetivos que eu quero. Porque daí quando você começa a trabalhar a tua mente num processo claro, de clareza, tangível, qual é o carro que você quer conquistar, qual é o objetivo que você quer conquistar, quanto você quer ganhar, para onde você quer ir, quem você quer conhecer, para que lugar você quer viajar, você começa de fato tangir as coisas. E aquilo que você não vê, a sua mente esquece. Então, se você não está escrevendo, até uma sugestão muito que eu dou para as pessoas, começa a ter um caderninho. Começa a escrever todo santo dia. Aquilo que você é grato pelo seu dia, quais as coisas que você pode fazer diferente no dia anterior. E isso faz muito sentido, Bruno. Boa. E uma coisa, doutor, que eu assisti uma vez, eu assisti uma live com ela, ela falou sobre isso também. Você reconhecer, porque assim, como o senhor falou, o pensamento negativo é muito visado por nós. E a gente tem que Sim. lembrar que há muito mais coisa positiva do que negativa. Outra coisa que o senhor falou aí que eu achei muito interessante, esses dias eu saí para ir deixar o lixo ali fora, olhei Aham. aquele céu azul lindo, aí eu pensei, nossa, que bom que eu estou com os olhos bons. Então, se a gente lembrar que a gente Isso. grupo de pessoas. Ó, a gente tem um exército fantástico que luta pela gente todos os dias. Tem o senhor como psicoterapeuta, tem os psicólogos, psiquiatras, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, familiares, cuidadores, amigos, sem contar o nosso corpo, que é uma máquina imbatível que está lutando por nós o tempo todo. O coração está aí aplaudindo a gente o tempo todo. Então, quando a gente começa a relembrar esses pontos positivos que sobrepõem muito os negativos, principalmente no caso do Parkinson nosso, a gente começa a ressignificar e aceitar com mais tranquilidade esse processo. E na verdade, assim, para as pessoas que estão nos assistindo, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter estratégias. Às vezes a gente cai em processos psicossomáticos, em doenças emocionais, porque nós não temos estratégias, entende? A emoção vem e ela toma todo o meu corpo. Porém, eu preciso ter essas estratégias. O que seriam essas estratégias? É aquela terapia que você faz, é aquele livro que você lê, é aquele caderno que você escreve, é aquela meditação que você faz toda noite, é aquele dia que você acorda todo dia de manhã, olha para o céu e agradece a Deus. É isso aqui, ó. Se você olhar a minha parede aqui, ó, olha o que está escrito aí, Isso. né? Então, isso aqui são gatilhos. Para a minha casa inteira, ela tem gatilhos. Para onde eu olho, tem um gatilho, ó, né? Então, tudo tem gatilho emocional. Para quê? Porque eu também, eu sou um ser humano como qualquer um, e eu tenho as minhas emoções. Só que você vai trabalhando isso para quê? Para ajustar o seu comportamento. O seu comportamento ele é ajustável. Quando eu levanto da cama às 5 horas da manhã, o meu corpo não quer isso. Só que o que acontece? Eu vou lá, eu já deixo o celular longe para ele despertar, aí eu entro, tomo um banho para despertar o meu corpo, eu troco de roupa para minha mente entender que eu não estou agora confortável, estou trabalhando. Então tem toda uma estratégia e realmente funciona. Só que você precisa encarar isso. A sua mente ela vai te sabotar no começo, dizendo, poxa vida, você está cansado, isso não funciona, deixa isso de lado, né? É mais fácil você sair com os amigos, trocar duas palavras lá, do que você fazer tal coisa, do que ler um livro.
Então, isso, obviamente, vai te ajudar de uma forma muito profunda. E quando a gente fala de gatilhos emocionais, mais uma vez a gente está falando da hipnose clínica. Por quê? Porque a ideia da hipnose clínica é justamente matar esses gatilhos emocionais na raiz, ressignificando. Por exemplo, às vezes eu recebo pessoas que choram o luto durante 15 anos. Uma coisa é você ter tristeza. E outra coisa é você passar pelo sofrimento. Você não tem que sofrer. Essas coisas elas têm que estar dissociadas. Quando a gente fala de uma memória, de uma lembrança, nós não vamos apagar a lembrança, por exemplo, daquele dia que você recebeu o diagnóstico. Mas nós vamos dissociar ela da sua memória afetiva. De você entrar em contato com, por exemplo, com o choro, enfim, com a tristeza. É como se você lembrasse daquilo como uma pessoa que você olha na rua e beleza, é uma pessoa. Entende? A gente faz essa dissociação das emoções. Então, quando eu lembro de alguma coisa, eu me emociono e eu choro, o que acontece? Eu estou ainda associado. E se eu estou associado, eu passo a sofrer com aquilo. A ideia é que você não sofra. A tristeza, essas emoções são inerentes de nós seres humanos. A ansiedade é natural, todo mundo é ansioso. Porém, obviamente, quando isso começa a te atrapalhar, entrar em outro grau, aí obviamente precisa de um tratamento. Mas nós somos ansiosos, nós somos seres emocionais, nós precisamos desse convívio. Porém, agora a gente precisa ter estratégia. E essas estratégias que você viu, escrever, ler livros, ter esses gatilhos emocionais, essas âncoras que vão te despertar, é primordial para elevar o seu grau de consciência, né? E principalmente a terapia, ela eleva, né, esse grau de consciência, te colocando numa posição diferente daquilo que você se enxergava. É como se você se visse de um platô. Poxa, olha quem eu era, olha quem eu era, olha quem eu sou. Cabeça erguida, peito aberto, gerando resultado, objetivo. Isso é muito comum de acontecer. Faz sentido, Bruno? Muito, muito sentido. E assim, inclusive, como estratégia que o senhor citou e comentou, até uma live dessa, para mim, é de uma extrema gratidão e importância, porque ajuda muito, um bate-papo com o senhor dessa forma, assim, tão enriquecedora. Eu sei que contribui muito, está contribuindo muito comigo e com muitos do que nos acompanham aqui nesse momento. E faz parte também do nosso hall aí, do nosso conjunto de estratégias para tentar enfrentar e superar essa fase de aceitação com relação à doença, que é um processo contínuo, mas como o senhor colocou, a gente se enxergando como se fosse futuramente um platô lá embaixo, olhando assim, olha como eu era, olha como eu estou hoje. Hoje, psicologicamente, eu estou muito melhor do que naquele momento que eu recebi o diagnóstico. Então, acho que é muito importante, assim, esse trabalho, esse conjunto de estratégias, você lê um livro, você ter gatilhos, como o senhor colocou aí no copo, na parede, entre outras tantas que a gente se cerca, para a gente conseguir, com isso, a todo momento, relembrar o quanto de coisas boas a gente tem superiores às coisas ruins, às dificuldades que a gente enfrenta, e com isso a gente conseguir seguir adiante. Sempre buscando o melhor, sempre, quando for necessário buscar uma ajuda, a gente também tem que abrir um pouco da nossa humildade, né? A gente tem que ser humilde também, buscar humildade, né? Abrir um pouco do orgulho, para buscar ajuda, reconhecer que a gente também tem fragilidade e que outras pessoas podem nos ajudar nessa corrente, nesse sentido. Assim como o senhor está assim, de muito bom grado e vem nos trazer informações muito úteis, está ajudando muita gente, vai ajudar, porque essa live vai repercutir também futuramente a outras pessoas que vão acompanhar. Eu fui muito beneficiado por várias lives que eu venho assistindo, e com isso eu também quero contribuir, como o senhor falou, é uma questão de missão. A gente incorpora isso na vida da gente para tentar ajudar outras pessoas também a passar, a superar esse momento que todos nós estamos vivendo. Principalmente em época de pandemia, né, que ainda vem mais isso. Você tem a pandemia, o diagnóstico de Parkinson, aí você fica meio assim. E, na ver... vai... e na verdade, assim, Bruno, hoje que você falou uma palavra muito importante, tá? Humildade. Humildade. Deixa eu explicar uma coisa para o pessoal que está assistindo. Muitas vezes, a gente fica preso ao nosso próprio conhecimento. E o nosso próprio conhecimento é baseado na média das pessoas com que eu andei, com o ambiente que eu frequentei, com os livros que eu li,
com os valores que eu recebi e com a educação que eu recebi. Só que nem sempre isso foi bacana. Ou seja, eu tenho um conhecimento um tanto quanto mínimo e eu fico rodando em volta dele. É onde você encontra pessoas arrogantes, prepotentes, eu sei de tudo, é assim que funciona. Só que quando você tem a humildade é a escadinha para você chegar aqui, no conhecimento. E esse conhecimento aqui vai fazer com que você tenha novas ideias, novas pessoas, novos resultados. E é isso que vai tirando você desse momento atual e vai te colocando numa zona de confronto mesmo, de olhar para os seus objetivos e falar, caramba, eu vou atrás deles. Entende? Então, à medida com que você sai daquela ideia de, poxa, o que eu sei já me basta. Você tem a humildade de subir essa escadinha, pegar esse conhecimento, isso é muito show de bola. Inclusive, a pergunta que eu deixo para quem está assistindo é o seguinte, é uma reflexão. O que nós, todos que estão aí assistindo, vão fazer com esse conhecimento? Agora, daqui a pouco essa live vai terminar. O que eu vou fazer dessa live? O que eu vou fazer daquele livro que eu leio? O que eu vou fazer daquele caderno da gratidão que eu escrevo? Entende? É a ação que vai gerar esse resultado. Então eu posso falar o que eu quiser aqui, mas se eu não tiver resultados, nada disso é concretizado. E é essa ação, esse movimento que nesse primeiro momento não é fácil, que a gente está aqui para apoiar. Como hipnose clínica, como psicoterapia, como terapia, por quê? Porque vai te dar aquela força que você precisa. E você só precisa de um micro resultado para falar, caramba, eu sou capaz. E aí você teve esse micro resultado, você vai querer mais, você vai querer mais. Esses micros resultados vão gerando um resultado exagerado lá na frente. Né? E aí, obviamente, você tem a vida que, independente da sua situação, é a vida que você quer agora, é a vida que você propôs para você, né? Isso mesmo, doutor. E assim, como diria uma frase, só quem nasce pronto é o sapato, que ele nasce pronto e se gasta. A gente nasce imperfeito e vai se construindo ao longo do tempo. Outra palavra que o senhor usou aí, que eu lembrei, que gatilhou em mim, pensamento importante, que eu considero, a questão do conflito e do confronto. Enquanto a gente estiver conflitando com o processo de aceitação, a gente não vai ter paz. Enquanto a gente não tiver paz, a gente não vai ter episódios de felicidade. Porque a gente sabe que a felicidade não é estado contínuo, né? Então, com isso, eu reconheço muito, assim, que o trabalho do senhor é importantíssimo. E eu gostaria muito, assim, de agradecer por essa live, pelo prestígio que o senhor está tendo com a gente aqui, de fornecer informações muito valiosas, muito importantes, que eu sei que vão reverberar, repercutir aí por muito tempo, pela eternidade, pela posteriori, né? Na internet, Sim. fica gravado. Inclusive, eu queria fazer um pedido para as pessoas que estão aqui, para eu saber quem está. Gente, bate um print meu e do Bruno aí e posta nos stories e marca a gente, para mim saber que você estava aqui, tá? Para mim saber que você estava participando dessa live, que realmente você estava aqui presente. Isso é estar presente. É você aqui nesse momento. Não é você aqui assistindo a live, mas assistindo um filme, assistindo novela, pensando em outra coisa. É você aqui, ó, presente. Então marca a gente nos seus stories aí para me saber que você está aqui. Outro detalhe muito importante, Bruno, o que eu desejo para você, o que eu desejo para todo mundo? Eu desejo sucesso. E o que é sucesso? Sucesso é paz mental e emocional. E o que é isso? Esse sucesso de paz mental e emocional, o sucesso ele é muito subjetivo. Sucesso para um pode ser ter casa, carro, dinheiro. E, na verdade, a essência da palavra sucesso é paz. Enquanto você não tiver paz na sua mente, no seu cérebro, você não consegue progredir em nenhuma área. Só que levando em consideração a palavra sucesso, a gente precisa ter a consciência que para eu ter sucesso, adquirir essa paz mental, eu preciso cair muito. Eu vou cair, eu vou dar risada, eu vou chorar, eu vou rir de novo, eu vou levantar, e eu vou cair de novo, e eu vou ler, e eu vou me reciclar. Isso é sucesso. Não existe fórmula mágica, não existe 3 dicas, não existe 7 dicas para emagrecimento. Nós somos seres subjetivos, cada um dentro de um ambiente, cada um carregando a sua subjetividade,
cada um carregando o seu comportamento. O que eu falo para um não é o que representa para o outro. Por isso que é importante você trilhar o seu caminho, você buscar o seu caminho com a sua força, com a sua garra, com as pessoas que te apoiam, porque isso vai fazer muito sentido na vida de cada um de vocês, né? Então, tenham isso dentro do coração de vocês, fé, energia, garra, porque, como eu disse, é uma fase, é uma fase. Isso, doutor. E, inclusive, assim, também, assim, para contribuir, ajudar para finalizar, porque talvez já está dando até o tempo do Instagram, né? Eu costumo pensar também o seguinte, se o Parkinson, ele foi, ou qualquer outra doença, ele foi inesperado em sua vida, algo de bom também pode ser. A gente tem mais coisas boas na vida do que coisas ruins, inclusive a gente está aqui por causa disso. Se só existisse mais coisa boa, ruim do que boa, a gente nem aqui estaria, né? E outra coisa que o senhor falou Exatamente. muito importante também é o seguinte, a gente só reconhece o que é bom por meio daquilo que nos acontece de ruim. Porque senão a gente não teria distinção, não teria parâmetros de comparação e não saberia o que de fato é bom na nossa vida. Então hoje eu valorizo muito mais coisas que antes passava despercebido, porque hoje eu vejo que a minha limitação, o meu momento difícil, ele me faz enxergar melhor os momentos bons que hoje eu vivo. E na Doutor, verdade, sim, carregue, todo mundo aí, carregue dentro de si, de fato, essa sementinha de prosperidade. De olhar, imaginar você, quando eu digo da escrita, é imaginar você daqui 10 anos, daqui 5 anos, como você vai estar, no sentido positivo mesmo, porque, como eu disse, isso realmente é uma fase. Então, assim, Bruno, o que eu tenho para dizer para a gente finalizar? Eu agradeço imensamente, tá, o convite aí do Parques Online. Reconheço a importância desse assunto, a gente trabalhar essa questão emocional, falar do Parkinson, de todas essas doenças. Dedico essa noite a vocês, a todo mundo que está nos assistindo, e mais uma vez aí, muito obrigado pelo convite. nós que agradecemos, agradeço demais o contato do senhor ter aceitado o nosso convite para participar, nos prestigiar aqui, que suas informações são de muita importância para nós. Agradecer a Neila também, que fez um convite carinhoso de participar junto com o senhor e eu, com muita honra, muita alegria, aceitei também. Sim, Doutor, muito sim. obrigado. Um abração. Gente, um grande abraço para vocês, sucesso, paz mental e emocional. É isso aí. Valeu, doutor. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.